Achei que ia ficar. Eu ia ter que abaixar para poder falar nesse microfone. Nem precisa. Boa noite, meus irmãos. Gostaria que vocês dessem asas à imaginação de vocês. Obrigado. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos no espaço de 40 dias, e na sua terceira aparição ocorreu um fato, aconteceu algo emocionante. O apóstolo Pedro, ele estava inquieto, junto com outros discípulos, inclusive João, e ele falou: eu vou pescar. Jesus não estava ali, Jesus já tinha ressuscitado. Eu vou pescar. E os outros disseram: eu vou com você. E eles foram pescar, passaram um bom tempo pescando, quando de repente eles avistaram de longe uma fogueirinha, um homem, um pão, um pedaço de pão, um peixe, um pedaço de pão. E eles se aproximaram, o homem chamou eles trouxeram uma rede cheia de peixes, se reuniram em volta daquele homem, daquela fogueira, de madrugada, ao amanhecer, e João olhou para Pedro e disse: é o Senhor, é o Senhor. Tem que imaginar Jesus Cristo aparecendo, os apóstolos ali, os discípulos aceitados, Jesus servindo eles e eles comendo. Ninguém teve coragem de perguntar quem era. Talvez porque estava meio escuro, talvez porque os olhos estavam cortinados. E aí Jesus se levantou, foi andando para um lado, o apóstolo Pedro e o apóstolo João foi atrás. E aí Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: amo, Senhor. E Jesus respondeu: então apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. E mais uma vez: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: amo, Senhor. Na Bíblia judaica cristã completa, fala: amo, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro ficou magoado, e Jesus respondeu: apacenta as minhas ovelhas, guia as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, para nos mostrar que o nosso amor por Jesus Cristo tem que nos conduzir a servi-lo. Amar Jesus é servi-lo nessa terra. Esta noite eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: sofrendo para o bem, amar, servir e orar. Ou melhor, orar, amar e servir. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, o líder dos apóstolos, o nome mais narrado nos evangelhos depois do nome de Jesus. Primeira epístola do apóstolo
Pedro. E Jesus, nessa passagem que eu falei para os irmãos, eles andando, quando Jesus disse pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas, ele falou bem assim: Pedro, quando você era menino, quando você era jovem, você se vestia como queria, você ia para onde você queria, mas vai chegar um tempo em que você não vai se vestir como você quer, e você não vai ir para onde você quer. Vão pegar a sua mão e vão te levar para um lugar que você não quer ir. E aí o apóstolo João ressalta, e ele disse isso para mostrar o tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Bem sabemos pela história que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de ser crucificado. Colocaram a roupa nele, pegaram a mão dele e levaram ele para onde ele não queria. Vamos ler o capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Quem quiser se colocar de pé para ler as Escrituras. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede criteriosos e sóbrios, havendo as vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podem se assentar. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Nós devemos ter na nossa consciência, devemos ter na nossa mente a ideia e a confiança que o Espírito Santo nos guia, que o Espírito Santo nos supervisiona, que o Espírito Santo nos orienta, que o Espírito Santo nos auxilia. Nós precisamos ter essa confiança no auxílio do Espírito Santo quando executamos as nossas obras, quando fazemos as nossas coisas, quando nos preocupamos com as nossas coisas. Nós devemos acreditar e confiar que o Espírito Santo está nos auxiliando. Precisamos dessa confiança, precisamos pedir para Deus abrir os nossos olhos para enxergar, igual o apóstolo Paulo fala na oração aos Efésios, iluminando os olhos dos vossos corações. Precisamos pedir para Deus abrir os nossos olhos para enxergar
a atuação do Espírito Santo nos nossos trabalhos, nas nossas obras, nos nossos estudos, na nossa vida pessoal. Essa carta que o apóstolo Pedro escreveu, 1ª e 2ª Pedro, foi perto uma da outra, foi na metade para o final da 6ª década do 1º século, e ele escreveu essa carta logo, um pouco antes de Roma pegar fogo, o imperador Nero culpar os cristãos e sacrificar, martirizar, matar o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Pouco antes de Roma pegar fogo, o próprio Nero, imperador romano, incendiou e culpou os cristãos. E aí o que aconteceu? Ele escreveu essa carta para os forasteiros da dispersão, os eleitos segundo a presciência de Deus, em aspersão do sangue de Jesus e em santificação do Espírito. É assim que ele inicia essa carta. A maioria dos crentes desta época são gentios, e o apóstolo Pedro vai chamar eles de raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque como muito foi nos bem ensinado no culto passado em Efésios 2, o sacrifício de Cristo derrubou o muro que separava todas as etnias, todas as culturas, e o povo de Deus hoje é um só. E ele escreve para esse povo que estava, e ele já estava pressentindo, o povo já estava passando por perseguições em todos os lugares, estavam sendo tratados de forma hostil e de forma injusta. Então vem a epístola do apóstolo Pedro para nos dar coragem em tempos de aflição, em tempos de dor, em tempos de sofrimento. E ele inicia o capítulo que nós lemos, o versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro aqui está nos dizendo que nós devemos armar a nossa mente, armar o nosso pensar, devemos blindar a nossa mente, devemos nos fortalecer através do sofrimento de Cristo. Jesus sofreu na carne, seja também dessa forma o vosso pensamento. Lá na nossa confissão de fé, no próximo capítulo que vamos estudar, vai falar sobre os sacramentos e vai dizer que nós estamos unidos espiritualmente com Jesus. É chamado de união sacramental, união espiritual, e essa união é demonstrada no relacionamento que nós temos com Ele. Cristo morreu para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, para que nós partilhássemos da sua natureza. Armai-vos. A maior arma que nós podemos ter para enfrentar esse mundo, para enfrentar as perseguições, para enfrentar as lutas do dia a dia, é ter em nós o mesmo pensamento de Jesus Cristo. E olha o que ele vai dizer: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Irmãos, Jesus Cristo sofreu por nós até a morte. O apóstolo Pedro estava tentando nos precaver que possivelmente nós poderíamos sofrer até a morte também. Mas a pior coisa que pode acontecer a um cristão é ele morrer injustamente, ele morrer de forma injusta. E essa pior coisa que pode acontecer nem se compara com o que vai acontecer logo após a morte. O apóstolo Pedro escreve essa carta para mostrar que o nosso lar não é aqui. Por isso que ele chama os forasteiros de forasteiros da dispersão. Não era porque aquelas pessoas não tinham terra, era porque eles viviam num lugar que não era a pátria dele, que é o reino celestial, a cidade santa. E ele vai dizer: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado.
Significa que quando nós morremos, o apóstolo Pedro já estava lembrando, não do sacrifício de Jesus somente, mas das pessoas que estavam morrendo por perseguições. Nós temos no livro de Atos pessoas que morreram. Nas 3 primeiras décadas do cristianismo já teve martírios. E o apóstolo Pedro estava dizendo: meus irmãos, agradeçam que se no caso vocês morrer, uma coisa boa vai acontecer. Sabe o quê? Vocês vão deixar de pecar. Olha o que ele diz: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Meus irmãos, morrer é deixar de pecar, é esperar, é o Espírito ser aperfeiçoado no paraíso, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O pouco tempo que nós temos aqui nessa terra, os poucos anos que ainda nos falta, nós precisamos escolher viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos ilumina. A nossa responsabilidade é escolher viver não segundo as nossas paixões, não segundo as nossas concupiscências, que é as paixões intensas, ardentes e as loucuras humanas. Nós precisamos escolher viver segundo a vontade de Deus. E é assim que o povo de Deus vive, é assim que os crentes vivem, é assim que o cristão vive. Não segundo as paixões da carne, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo. Olha esse versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. O apóstolo Pedro está dizendo: vocês andaram longe de Deus uma época, mas basta, não é mais o tempo. Já não é o tempo de andar longe de Deus. Vocês estão próximos, vocês foram aproximados de Deus. E ele vai lembrá-los de como que eles andavam, dizendo: tendo andado em dissoluções. Essas dissoluções, meus amados irmãos, é uma intensa entrega às paixões pecaminosas e às imoralidades sexuais. Meus irmãos, meus filhos, vocês andaram dessa forma, mas agora vocês vivem segundo a vontade de Deus. E não somente as dissoluções, as concupiscências. Pedro vai falar: vocês andaram com borracheiras. Mas não existia borracharia naquela época, né? Acredito que não. Então eu fui pesquisar no dicionário bíblico o que significa essa palavra, borracheiras. A palavra borracheira significa comportamentos de um bêbado. E a ideia dessa palavra é a seguinte: o bêbado bebe e o que ele faz? Ele fala de uma forma diferente, ele age de uma forma diferente. Então, quando estamos no mundo, nós andamos dessa maneira, com borracheiras, com comportamentos bêbados e embriagados, mas não é assim que o povo de Deus age. Orgias, as festas pagãs que eram realizadas, mas hoje ainda há esse tipo de festa em que a imoralidade sexual ela impera em todos os lados. Nós estamos nesses tempos, nós estamos nesse período do ano. E eu pensei: será que é o ano inteiro que é assim? O povo fazendo festa para poder andar nas suas orgias, nas suas devassidões, correndo atrás do vento? É dessa maneira que o mundo quer viver? Bebedices e indetestáveis idolatrias. Disse de forma assertiva, João Calvino disse de forma assertiva que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aquela sociedade que eles estavam inseridos, em que o politeísmo reinava, diversos deuses adorados, e fazia essas festas chamadas de festas orgias, de festas
pecaminosas. Mas a palavra de Deus chega. A palavra de Deus, quando chega, ela transforma a vida. A palavra de Deus, quando chega, ela muda as nossas vontades. O que Romanos 6,12 diz? Não deixeis que o pecado reine em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Por quê? Porque a palavra de Deus opera dentro de nós dessa forma. Ela nos tira desse mundo. Nós vivemos no mundo, mas não vivemos como o mundo vive. Nós temos outro calendário, nós temos outro tipo de festa, nós temos outro tipo de comemoração, outro tipo de interesse, outro tipo de desejo. Só que, olha só, o apóstolo Pedro ele diz: vocês viviam dessa forma, detestáveis idolatrias. E aí ele vai dizer: por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O que Pedro está dizendo? Esses incrédulos, eles olham para vocês e acham estranho vocês não gostarem desse tipo de vida que eles vivem. Meus amados irmãos, você acha que é diferente com você aqui essa noite? Você acha que as pessoas olham para você dessa forma? Vocês não se interessam por essas coisas. As pessoas estranham, acham que a vida do cristão é uma vida triste. Nós não somos tristes, nós somos felizes, nós somos alegres. Por quê? Porque a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é a palavra de Deus, é a igreja, é poder buscá-lo, é estar em comunhão, é ouvir essa palavra tão maravilhosa. E aí, Pedro vai dizer que muitas das vezes esses ímpios, eles ficam ofendidos por nós não nos importarmos com o modo de vida que eles vivem. Mas a conta vai chegar, meus irmãos. Sabe por quê? Versículo 5: os quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Meus irmãos, prestar contas, sabe o que significa isso? Saldar dívida. Os seres humanos, as pessoas estão em dívida com Deus. Se Jesus Cristo não pagar a dívida dessas pessoas, elas vão ter que pagar a dívida do pecado no último dia. É por isso que quando o Senhor Jesus estava no topo da cruz, ele disse: está consumado. Foi riscado o escrito de dívida que nos condenava. Mas estes, eles vão entrar no juízo e vão precisar se acertar. O seu pecado tem um preço eterno. Cristo pagou a nossa conta. Cristo riscou o nosso escrito de dívida. Cristo rasgou o nosso escrito de dívida. Cristo rasgou o véu. Cristo nos deu esse acesso a Deus. E eu estou percebendo que a pregação está dizendo tudo o que os louvores disseram. De outra forma, haverá um dia em que Deus virá julgar vivos e mortos, e só há um juiz competente para tal coisa: o Deus dos exércitos celestiais, o juiz dos juízes, e ele fará isso. O débito está se acumulando, meus irmãos. A conta está se acumulando. O saldo de muitos já está negativo. O saldo de todos que não se achegaram a Jesus, que não foram salvos por Jesus, está negativo. E só Ele pode pagar, para que o homem não precise pagar. Então, para este fim foi pregado o Evangelho,
Para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Irmãos, mortos escutam o Evangelho? Não, o apóstolo Pedro, quando ele escreveu isso daqui, ele escreveu pensando nas pessoas que tinham ouvido o Evangelho e já tinham morrido. Então ele diz, o Evangelho foi pregado também a mortos. Estava recordando dos irmãos que já tinham falecido. Quantos irmãos já faleceram do nosso meio? Quantas pessoas que nós conhecemos que se foram? E o Evangelho foi pregado a elas. Pessoas foram julgadas na carne segundo os homens, por não querer viver o modo de vida deles, por não querer se associar às suas convenções. Eles foram julgados segundo os homens, mas viveram no Espírito segundo Deus. É assim. O mundo nos condena por amar a Deus acima de todas as coisas, por amar as coisas de Deus, por amar estar na presença de Deus, por amar não ter vícios, por amar não ser escravo de nada. O mundo nos condena por isso, mas nós vivemos segundo o Espírito, nós vivemos através do Espírito. Foi nos dado essa incumbência de pregar, e pregar sobre os dons espirituais também, meus irmãos. Quando nós vemos na Escritura, Coríntios capítulo 12, Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios, vai falar acerca dos dons espirituais, vai falar que nós devemos buscar os melhores dons. O apóstolo Paulo vai falar, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais, eu quero que vocês compreendam os dons espirituais. E quando nós ouvimos essa expressão dons espirituais, pode ser traduzido também dons do Espírito. O que isso quer dizer? Que Deus é quem nos dá os dons, Deus é quem doa os dons, Deus é o doador dos dons. Os dons, tudo aquilo que nós conseguimos fazer com excelência, tudo aquilo que nós conseguimos fazer com maestria, tudo aquilo que nós conseguimos fazer bem, foi dom que Deus colocou na nossa mão para que nós pudéssemos trabalhar para Ele. Aquilo que você é bom para fazer não é somente para você usar para o seu benefício. Lembra a parábola, o que Jesus disse para quem enterra o dom? Ele tira de quem não trabalhou, não usou o dom e dá para quem usou. É esse o nosso mestre. Eu costumo dizer para as pessoas que Jesus Cristo é o patrão mais exigente que existe. E Ele é mesmo, meus irmãos. Por isso que Ele diz que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque Ele vai exigir a sua vida, e nada além disso, nada menos que isso. Outras religiões, você faz um ritual, faz um sacrifício, oferece uma bebida, faz oferendas, e está bem, vai viver sua vida. Com Jesus Cristo é diferente. Com Jesus Cristo é o tempo todo, e isso me conforta, isso me alegra, isso é incrível. E aí, estamos caminhando para o fim. E aí, versículo 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Existe um fim real. O fim é real. Eu parei para pensar sobre: será que eu tenho coragem de morrer pelas verdades que eu prego? Em um momento de solidão, parei para pensar sobre isso. Será que eu morreria por aquilo que eu digo ser verdade, por aquilo que eu digo acreditar?
O fim de todas as coisas está próximo. O final é iminente. Então, há alguns conselhos que o apóstolo Pedro vai dar aqui. Ele vai dar: sempre, portanto, criteriosos e sóbrios. Quando nós ouvimos aqui que o fim está próximo, isso daqui quer dizer que Deus vai cumprir as suas metas, que Deus vai consumar a história. Deus é o Senhor do tempo. É isso que quer dizer o fim está próximo. E quando o apóstolo Pedro vai dizer: sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, o apóstolo Pedro está dizendo: saiba escolher as coisas. Critério. Saiba escolher as coisas. Seja sóbrio, não seja como o mundo, entorpecido, alterado. Por quê? Porque o fim está próximo. E aí olha o que ele vai dizer aqui, impressionante: a bem das vossas orações. Na revista e corrigida, isso está escrito de outra forma: vigiai em orações. Nós devemos estar, lembra que eu falei qual era o tema? Orar, amar e servir. Nós devemos estar sempre em oração, vigiando em oração, por causa do contexto desse mundo tenebroso em que estamos. E aí o versículo 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Lembra que Jesus falou: nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos, que vocês amam uns aos outros. Quando fala aqui amor intenso, a palavra aqui, a palavra original é esticado, é um amor esticado. É a mesma palavra que era utilizada quando um atleta, ele forçava muito o seu músculo para poder, nos Jogos Olímpicos, alcançar a vitória. Amor intenso, um amor que você se esforça em prol do próximo. O amor que você se esforça em prol do irmão. O amor que você se esforça em prol do necessitado. É este o amor intenso. Tende uns para com os outros, amor intenso. Sabe por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Nós estamos preparados, amando intensamente uns aos outros, para perdoar insultos, para perdoar ofensas, para perdoar tratamentos hostis. Isso que é o amor intenso. Perdoar como Deus perdoa. É isso que é o amor de Deus por nós, meus irmãos. É assim que nosso amor tem que refletir. Quando Pedro fala que o amor cobre multidão de pecado, ele está lembrando de Provérbios capítulo 10, versículo 12. Vamos olhar. Olha só. Provérbios 10, 12. O Salomão, ele diz que quem se dedicar a esse livro vai se tornar sábio. Quem se dedicar a esse livro vai descobrir os enigmas da vida. Provérbios 10, 12, ele diz isso no capítulo 1. O ódio ensina contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Está entendendo? O contrário do ódio é o amor. O ódio incita contenda, brigas. Quantas festas você vê por aí? As pessoas bebem, aí você vê os vídeos viralizando na internet, as brigas, os lixamentos. Por quê? Você está vivendo como uma comunidade de amor. Está sendo guiado, pelas suas paixões, seus desejos, suas vontades. Mas nós amamos intensamente. E olha o que ele vai dizer: acima de tudo. Quando o apóstolo Pedro fala acima de tudo, ele está nos instruindo a ter uma perspectiva eterna das coisas, um olhar eterno, da eternidade. Sede, aí ele pula para o versículo 9, irmãos. Quando ele diz aqui no 8 que o amor cobre multidão de pecados, é porque por amar nós perdoamos.
Então nós perdoamos por amar. Então, multidão de pecados cometidos contra nós e contra Deus são perdoados. O amor cobre multidão de pecados. O contexto lá, que o ódio incita contendas, mas o amor encobre transgressões, é esse. E aí ele vai seguir: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sabe o que isso quer dizer? Essa palavra hospitaleiro tem a raiz, significa amor aos estranhos. Está falando às vezes de pessoas que precisavam de um lugar para ficar, de irmãos que eram viajantes, ou de pessoas que precisavam de um local. Naquele momento, naquela época, não era tão fácil assim ter um lugar para ficar. O cristianismo ainda não tinha chegado no mundo, não tinha alcançado o mundo, não tinha impactado as constituições dos países, obras de caridade, lugar de refúgio, as casas para pessoas ficarem, e também o próprio sentimento de hospitalidade ainda não era uma coisa comum. Essas ideias não eram comuns, era um mundo de guerras. Se vocês pararem para escutar o quanto que o cristianismo transformou o planeta Terra, e é por isso que ele é tão perseguido, porque aonde a palavra de Deus chega, nem imperadores podem prendê-la. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou preso, mas a palavra não está algemada. Hospitalidade. Estamos caminhando para o fim. E aí, orar, amar e servir. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, é o dom do Espírito, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe o que isso significa? Primeiramente, os dons que nós recebemos é graça de Deus. E quando fala dispenseiro, a palavra aqui pode ser traduzida por administrador de outra pessoa ou por administrador de algo de outra pessoa. Nós administramos os dons que Deus nos deu. É isso. Ele doa os dons para nós administrar. Que maravilha, hein? E aí, a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, mostra que a graça de Deus se manifesta de múltiplas formas por meio dos dons que Ele nos dá. Servir uns aos outros. Se alguém fala, olha só, versículo 11, a palavra fala e a palavra serve. Há formas de servir a Deus, através dos lábios e através das mãos. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus pode ser traduzido pelas palavras que saem da boca do próprio Deus. O que deve ser pregado? Palavra de Deus. O que deve ser dito? Palavra de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Lembra que tudo o que há de bom que nós fazemos vem da força de Deus. É Deus que nos fortalece para fazer o bem. E é esse arroz com feijão que nos sustenta. Explicação das Escrituras. Por que nós devemos fazer isso? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, todo crente, todo cristão tem algo a contribuir com a igreja. Essa é a verdade. Deus nos dá dons para contribuir com a igreja. Deus, Ele é o dono, então nós devemos contribuir com a igreja, com os dons que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque o objetivo final de tudo é glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela oportunidade.